Fala, engenheiro civil e arquitetos, tudo bom? Hoje nós vamos falar dentro dessa linha, das 6 bases fundamentais para você ser realmente um empreendedor dentro da construção civil. Nós vamos estar falando agora sobre a segunda base, que é o planejamento do marketing, ok? Então quem não assistiu o vídeo anterior que a gente falou sobre observar o mercado, tá? Onde tudo se inicia, é importante que você veja. Agora nós vamos falar então sobre o planejamento de marketing, que a gente vai começar com eu vou passar uma geral de todos os tópicos. Depois, se você quiser saber mais especificamente sobre cada um desses tópicos, com mais assunto e tal, você fala comigo que a gente pode te encaminhar um plano bastante legal. Vamos lá? Então vamos lá. Primeira coisa dentro desse planejamento de marketing, tá? É o posicionamento. Então nós, profissionais, nós temos que ter um posicionamento para as pessoas, que querem os nossos serviços saberem que a gente faz aquilo, tá? Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente observou o mercado, viu que as pessoas querem e agora sim eu vou me posicionar. Eu já sei que a minha região é quente e que gostam, todas as casas, a grande maioria fazem piscina. Então vamos dizer que eu vou me posicionar dentro de um nicho de piscinas, tá? É simples assim. Então você vai ter muito mais facilidade de captar o cliente, visto que você vai oferecer o que as pessoas querem, ok? Então esse posicionamento é um posicionamento coerente com o seu mercado. E não é simplesmente, eu vou fazer um curso de especialização tal, sabe? Será que depois vão precisar disso? Muita gente faz curso de especializações logo depois que se formam e nunca mais usa aquilo, tá? É sempre, claro que nunca é perdido totalmente, mas não tem objetividade, porque de repente não é naquilo que você vai trabalhar. Então você conhecendo o mercado, sabe o seu público-alvo, existe aquele público, aí sim você vai se preparar, tá? Dentro daquele posicionamento. Aí você vai estudar mais profundamente para ser realmente um especialista e ser visto, pelas pessoas como uma autoridade, tá? Então você aí sim você vai ter uma estratégia de marketing já virado para esse público-alvo e levando para eles, aquilo que você sabe, que você estudou, que você viu que eles querem também. Ok? Então facilita muito mais você fazer uma estratégia de marketing onde você vai ver, por exemplo, as diversas maneiras de divulgação. Tá? Será que é só pela internet, Instagram, Facebook? Ou existe outras maneiras dependendo do seu público-alvo? Se o seu público-alvo, por exemplo, for de faixa etária mais elevada, de repente você tem que buscar outras maneiras. Eles leem jornal papel? Ou eles, por exemplo, frequentam um clube esportivo de alto padrão, e aí você pode pôr um outdoor lá dentro, Então nunca fale, o outdoor não adianta. Depende do seu público-alvo, tá? Do que você vai fazer e aonde as pessoas estão. Aquele público-alvo, onde eles estão, onde eles frequentam, ok? Meu público-alvo são irmãos, da igreja e tal. Então, aonde que eu posso estar me demonstrando como um profissional que pode ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, ok? Então é simples assim. Então você tem uma estratégia e você vai ver qual é a melhor maneira de se divulgar. Aí você precisa saber, como você funciona. Na verdade, é aquilo que eu falei também de autoconhecimento, como que você tem as suas características pessoal que você vai chegar até o cliente, como você vai chegar da melhor forma possível, ok? Depois nós temos que o quê? Elaborar metas. Sim, por quê? Por exemplo, se eu tenho que imaginar, se eu pegar, por exemplo, uma obra por mês, o quanto é que eu vou faturar? Isso vai ser suficiente para os meus custos e para eu levar a minha vida do jeito que eu quero? Ou eu preciso pegar 2 projetos por mês? Eu preciso pegar, além de um projeto, acompanhar a obra também? Ou eu não vou acompanhar a obra? É só pegar o projeto. Então tudo isso você tem que ter nessa hora do seu planejamento de marketing, tá? É você saber quais são as suas metas. Porque você sabendo quais são as suas metas, você vai caminhar, conscientemente pelo aquele caminho que vai te levar ao objetivo maior, ok? Então é fundamental que você tenha no planejamento as suas elaborações de metas para serem alcançadas. Até mesmo para você avaliar durante o processo, durante os meses, o que eu fiz. Estou batendo as minhas metas? Está acontecendo? Está realizando? Se não está, o que eu tenho que fazer para melhorar, tá? Então tudo isso é importantíssimo para você ir fazendo o seu planejamento de marketing. Outra coisa, composição dos resultados, que eu falei já um pouco, Então, o quanto eu vou faturar, o quanto eu precisaria faturar, e o quanto eu tenho de custo, e assim eu sei
né, qual seria o meu resultado que eu espero. E para isso eu preciso de quantos clientes, qual o porte de obra. Minhas obras são de porte pequeno, de grande porte, são obras públicas, são obras particulares, e qual o resultado que isso vai me poder dar. Então eu faço tudo na simulação. É importante a gente pensar o seguinte: quando a gente faz um projeto, né, de uma residência, na verdade a gente está antecipando tudo aquilo que vai acontecer lá na obra. Então, para que a gente não chegue na obra sem projeto nenhum e começar a construir, ter que, de repente, derrubar a parede, fazer de novo, retrabalho, então a gente faz um projeto. Porque esse projeto a gente já está pensando em tudo. Na hora de construir, a gente já tem a ideia e a gente vai ganhar muito com isso, ok? Da mesma forma, se você fizer o seu planejamento de marketing, já imaginando, né, o quanto você vai ter de resultado, quantas obras você vai ter que pegar, né, qual é o seu mercado, se você posicionar nesse nicho, o que isso pode te dar de resultado, você não vai ter surpresas depois. Você vai estar caminhando numa jornada consciente. Isso é bastante importante, ok? Outra coisa é como funciona o cliente. Então, se você se posicionou, tem um público-alvo, como esse cliente funciona, né? Ou seja, onde ele está, onde ele, né, frequenta, o que ele gosta, tá? É um público de alto padrão, ele vai ter determinados lugares que frequenta. Se é um público de casas populares, aonde esse público está? Então você precisa saber também lidar para comunicar. A comunicação é o grande segredo. Então, na hora de você divulgar, ir pela mídia correta e também falar a linguagem do seu público-alvo, ok? Então, isso é fundamental, saber como o cliente funciona, tá? E aí, depois, é claro, né, você atraindo esse cliente, você precisa saber, tá, se colocar, saber fazer a conexão, né? Ou seja, a conexão pessoal ou mesmo, né, via internet, né, mas de uma forma que você realmente traga ele para você e você conquiste, ou seja, você facilite. A gente sempre coloca isso, né, de você saber usar alguns mecanismos, algumas estratégias, né, de persuasão até mesmo, para que você facilite a decisão desse possível cliente em ser seu cliente realmente, em fechar o negócio, assinar o contrato e seguir junto com você dentro dessa nova empreitada. Achou interessante? Gostou? Faça o seu joinha, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.